Esse tema é um tema que gera polêmica demais, né? Citam de forma forte, enfática, Êxodo 20, versículo 4, nos acusando de idólatras, adoradores de deuses falsos, de deuses mentirosos. Esquecem de ler Êxodo 20, versículo 3, que fala: não terás outros deuses diante de mim, deuses. É a chave de leitura, né, para Êxodo 20, versículo 4, que citam Êxodo 20, versículo 3. Só subir um pouquinho. E descendo mais um pouco, vai falar que tipo de deuses são esses. Nós precisamos entender qual era a cultura do Egito, qual era a cultura que cercava os povos que cercava Israel nessa época, né, os povos vizinhos. Outra coisa que a Bíblia ela condena em mais de 1000 passagens a idolatria. Qualquer tipo de idolatria. Já no começo da Bíblia, a Bíblia aponta a condenação da idolatria quando ela fala o seguinte. Quando ela fala que no princípio Deus criou o céu e a terra. Isso já é mostrando que o céu e a terra não são deuses. Que os astros não são deuses. Que os animais, onde a Bíblia vai falando que Deus criou as plantas, os animais, para mostrar que eles não são deuses. Então, o primeiro texto contra a idolatria é Gênesis capítulo 1. É o primeiro texto contra todo tipo de idolatria, contra todo engano. É aquilo que São Paulo vai falar no livro de Romanos, no capítulo 1, que os homens trocaram a glória do Deus, este Deus vivo, deste Deus ressuscitado, deste Deus poderoso. Eu estou interpretando aqui o texto um pouco. Por imagem de quadrúpedes. São Teresa de Ávila vai falar que quando o homem ele não medita, com o tempo ele se assemelha aos animais ou aos demônios. Se torna irracional, se torna soberbo. Então se torna idólatra. Idólatra das coisas, idólatra das pessoas, idólatra de si mesmo. Então vamos olhar a idolatria de uma forma mais elevada. Esse algo que é tão baixo que nós somos tão propensos à idolatria, a idolatrar qualquer coisa. Nós somos tão desordenados que as coisas que Deus nos dá para o nosso bem, nós usamos e começamos a colocar no lugar de Deus. E a fazer um altar e reverenciar como um Deus essas coisas. Isso a Bíblia condena. Mas a Bíblia não condena a fabricação de imagens. Não. Em Êxodo 25:18, Deus manda fazer imagens. O templo de Salomão tinha bois. E eram bois grandes, imagens de bois. E leões. E por que esses bois não eram quebrados? Se o bezerro de ouro foi? Porque esses bois não eram imagens de deuses. Mas o bezerro de ouro, sim. Começou-se a atribuir a ele um culto de latria, de adoração. Por isso deveria ser quebrado. Em Números 21, o Senhor manda, após a intercessão de Moisés pelo povo, que murmurava, que reclamava, que blasfemava, de tantas coisas, como tantas vezes nós reclamamos da vida, né? O Senhor pede que Moisés construa uma serpente de bronze e coloque numa haste bem alta. E quem olhasse para aquela haste, para aquela serpente que estava na haste, seria curado. Ali era um símbolo, uma alegoria, um símbolo profundo, que Jesus vai retomar lá em João 3. Você lê João 3 inteiro para entender o contexto, na conversa de Jesus com Nicodemos. E ele fala: assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, assim o Filho do Homem será também levantado, para todo aquele que nele crê. Ele não pereça. Aqui eu já estou citando João 3,16, mas tenha a vida eterna. Como vai falar que Deus amou tanto o mundo, que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor retoma um símbolo, lá de Números 21, e fala lá em João 3, mostrando que ali é um símbolo, não é um Deus. Porém, infelizmente, como eu falava, nós somos tão propensos à idolatria. Aqueles homens de Israel, eles começam a achar que era a serpente que curava. Começam a prestar culto àquela serpente. Começam a endeusar. E lá no livro de Reis, o Senhor
ele inspira que essa serpente, que outrora foi instrumento de cura e foi tomada como instrumento de adoração e de idolatria, que ela fosse quebrada. Nós vemos em 1 Reis 6:29 Deus também mandar construir imagens para a ornamentação do templo. Nós vemos também em 1 Reis 7:29. Nós vemos no livro de Crônicas, em vários outros livros. Essa pergunta aqui, daqui a pouquinho eu respondo, tá bom, meu irmão? Mas é bem... Aqui exige um vídeo só para isso mesmo, né? Mas vou responder. De cara eu não concordo. Eu respeito a opinião do bispo, respeito a ele, rezo por ele, mas discordo totalmente. Totalmente. Não é assim que se evangeliza. Tem várias outras formas de evangelizar mais eficazes. Aqui não é puritanismo nem relativismo. Mas é a verdade. A gente quer tanto dar os braços para o mundo e começa a idolatrar o mundo também. Não estou falando que o bispo idolatrou, né? O cardeal idolatrou, não. Mas às vezes a gente quer agradar tanto o mundo que acaba desagradando a Deus. A gente quer ser tão aplaudido pelo mundo que acaba cuspindo em Cristo. E a gente pode pensar, não, mas evangelizou uma pessoa, 2, 3, seguiram as regrinhas. Não é seguir as regrinhas que foram colocadas lá. É seguir o que Cristo pede, o evangelho de forma radical. Radical não é ser um doido, maluco, não. Radical é você viver o evangelho e procurar viver como Cristo manda. Não é querer ser santinho. É querer viver como Cristo pede. Cristo, sem dúvida, ia atrás dos pecadores. Mas ele não ia compartilhar com o pecado dos pecadores. Ele entrou na casa de Zaqueu, ele convidou Mateus, ele foi até a Samaritana, mas ele não concordou em momento nenhum com o pecado deles. Lá em João 8, quando aquela mulher pecadora está aos pés dele, e ele fala, cadê os teus acusadores? E ela fala, Senhor, ela fala que eles não estão mais aí para condenar, ninguém condenou ela, e o Senhor fala, nem eu te condeno, nem eu que sou a misericórdia, né? A gente poderia falar isso. Mas ele fala, vai e não peques mais. E infelizmente, de alguma forma ou outra, nós estamos aplaudindo o carnaval quando nós concordamos que a imagem da Virgem Maria esteja ali. Não é questão de ir até os pecadores. É a questão de muitas vezes concordar com o pecado. Talvez eu possa estar não me expressando tão bem, mas eu penso que isso mais ofende a Cristo do que evangeliza. Mais ofende. E escandaliza até. Escandaliza as pessoas que conhecem pouco e até afasta as pessoas da igreja. E quando atrai, fazendo com que as pessoas tenham um entendimento de misericórdia, mas uma misericórdia que aceita tudo. Uma misericórdia que mais vai nos condenar do que nos ajudar a encontrar a salvação que é Cristo. Então é triste. Eu acho lamentável, deplorável. Não foi assim que os santos pensaram. O que os santos falam do carnaval são coisas pesadas. Eu vou fazer vários vídeos sobre isso e sobre a quaresma. Então, que Deus abençoe, né? Aqueles que foram a favor dessa ideia tão ofensiva, que querem até obrigar os outros a engolirem essa ideia, né? E até brigam, porque as pessoas não concordam. Lamentável. Continuando sobre as imagens, dentro da tradição da igreja, nós temos exemplos do seguinte. Teve santos que foram obrigados, mártires, por exemplo, a adorar as imagens de ídolos, mas eles preferiram morrer, mas não adoraram. Mas esses que preferiram morrer e não adoraram tinham imagens e não adoravam as imagens. Olha que a diferença é bem tênue, é bem próximo. Aquilo que Padre Zezinho, eu discordo de muita coisa do querido Padre Zezinho, mas tem uma frase célebre dele que me marcou. Eu tenho um fósforo e não sou incendiário, eu tenho uma faca e não sou um assassino, eu tenho uma imagem e não sou idólatra. Eu acho que uma frase bem simples que fala muita coisa. Então nós sabemos que a tradição da igreja sempre aceitou as imagens. Teve a heresia dos iconoclastas no ano 600,
e alguma coisa, né, já não lembro exatamente, mas no século VI para o século VII e VIII houve heresia dos iconoclastas, perdão. E no ano 787, no Concílio de Nicéia II, a Igreja bateu novamente o martelo dizendo que pode ser usadas as imagens com equilíbrio, né, para evangelização, tem um sentido espiritual, claro, nunca para adoração, nunca. Nós sabemos que tem pessoas que se aproveitam, né, para ganhar muito dinheiro com isso, para fazer um sincretismo religioso, pessoas que usam as mesmas imagens da Igreja Católica na macumba, no espiritismo, no candomblé, mas isso não desabona os usos das imagens. Porque, por exemplo, se alguém usa mal um carro, eu vou destruir todos os carros. Se alguém usa mal o dinheiro, eu vou destruir o dinheiro. Se alguém usa mal o sexo, eu vou dizer que não vou casar porque o sexo é ruim. Se alguém usa mal a comida, eu vou deixar de comer porque a comida é ruim. Não, aquilo não é ruim, mas a forma que é usado pode ser bom ou ruim. Não é um relativismo, é um equilíbrio. O problema é que nós somos muito desequilibrados às vezes. Ou é 8 ou 80. Não tem um meio, né? Aquele meio de equilíbrio. Não o meio de ser morno, mas o equilíbrio, né? Morno não. Morno Deus vomita. Então, os santos que morreram para não adorar os ídolos, mas eles sabiam e tinham imagem em casa. Então, a tradição da igreja, os santos, que são grandes exemplos para nós, tinham imagens. O magistério, nas encíclicas, aprova as imagens, nos concílios também. O Concílio de Nicéia II, o Concílio de Trento, o Concílio Vaticano II aprova. Ou seja, e os primeiros cristãos usavam as imagens, grafitavam também. Isso é provado pelos historiadores. Então, o que acontece é o seguinte: devemos aprender a diferenciar o que é idolatria. Se a tradição aprova, se a Bíblia aprova, se o magistério aprova, qual é o problema de ter imagens? O problema é como eu uso. O problema é o desentendimento que se tem acerca das imagens. Não é as imagens em si. Então, a gente precisa crescer muito, ter maturidade para saber usar as imagens, saber defendê-las e dar a devida proporção a cada coisa. Por exemplo, eu não posso dizer que a minha cadeira, que está aqui próximo de mim, tem o valor de um carro. Nem o valor no sentido financeiro, nem a mesma utilidade. São coisas diferentes. Eu não posso dizer que o meu gato tem o mesmo valor que a minha casa. São coisas distintas. Eu não posso dizer que a formiga tem o mesmo valor da minha mãe. Cada coisa está no seu devido lugar. Eu preciso saber diferenciar isso. Senão eu vou começar a ser o idólatra de tudo, não somente da questão das imagens, né? Então eu uso imagens como símbolo, como sinal, como ícone, como janela que me aponta para não adorá-las de forma alguma, mas para adorar a Deus. Entende? Eu não posso condenar quem tem uma imagem em casa ou mandar quebrar. Ah, mas por algumas imagens pode ter o demônio lá por trás. O Frei Rufus conta até um caso de uma mulher que deu um presente. O Frei Rufus é um exorcista que já faleceu. Ele deu um presente, uma família deu um presente para a comadre do seu compadre. Com o tempo começou a ter ações do demônio dentro da casa. Depois foram rezar, investigar, orar e descobriram que tinha sido feita uma bruxaria através da imagem. A imagem não tinha sido benta, né? Abençoada, porque a imagem abençoada, o texto abençoado se torna um sacramental, um sinal da presença de Deus. Então foi usado como bruxaria para aquela família. Depois foi quebrado, né, aquela bruxaria pelo Frei Rufus, por Jesus Cristo, né, mas através dele que era exorcista. Então foi usada de forma má a imagem. Mas também as imagens que são muitas vezes blasfemadas, que as pessoas blasfemam contra ela, são usadas, por exemplo, o crucifixo, a imagem de Nossa Senhora, outras imagens, e colocada próximo à pessoa que está possuída pelo demônio, e os demônios têm reações violentas. Um demônio não pode expulsar outro demônio. Essas reações violentas porque ali existe uma presença de algo sagrado. Não é que a imagem é um Deus. Se fosse um Deus falso, ou um demônio ali, escondido, o demônio não daria nem tchuiu para ali.
Ele ficaria era feliz porque tinha imagens ali perto dele. Pelo contrário, ele tem reações violentas. Um dos sinais de alguém que está com influência do mal, eles não conseguem de forma alguma chegar perto de imagens sacras, quando ele está realmente possuído, né? Ele tem aversão, nojo, raiva mesmo, ódio. Então vamos ter cuidado, né, nesse debate acerca disso. Se alguém quiser falar comigo acerca disso, eu também estou aberto ao diálogo, tá bom? Deus abençoe e um abraço para todos.